Olá amigos, eu sou Paulo Souza, arquiteto de soluções da Analisa BR e vou falar para vocês sobre uma ferramenta de Robotic Process Automation conhecida como UiPath. A UiPath teve o mais rápido crescimento de uma empresa de software na história e atualmente conta com mais de 2.700 clientes corporativos, mais de 40 clientes no governo municipal, estadual e federal. Também tem mais de 2.500 empregados diretamente. Houve também um investimento de US$1 bilhão em 4 rodadas, através de vários anos. O UiPath é reconhecido como líder em RPA pelo Forrester, Everest Group e o Gartner, e também conta com diversos fundos de investimentos internacionais. Alguns clientes mundiais. Na área de seguro e finanças, você tem empresas como Pacific Life, você tem a seguradora Zurich. Na área de telecom e entretenimento, você conta com a Warner Bros., a Vodafone, a BBC, Caesar Palace, entre outros. Na área de varejo e alimentos, a Walmart, Unilever, McDonald's, Pepsi Company. Você tem na área de energia a ExxonMobil, Chevron. Você tem na área de tecnologia a Huawei, Cisco, General Electric, HP, Nvidia, Bosch, Ford. Na assistência médica, você tem Blue Cross, Blue Shield, Merck. Você tem uma série de empresas na área de serviços como a Lufthansa, Buddy, DHL. E na área de governo, por exemplo, você tem até a NASA, você tem o Exército Americano, o FDA. E aqui no Brasil, a UiPath tem clientes como a Ultragás, como a Walmart, Bosch, Grupo Brasanitas, você tem Gerdau, o Hospital Sírio-Libanês, a Aliança Hospitalar, tem o Grupo Votorantim, Furnas, Supermercado Nordestão. Você tem aí a Brasil Brokers, o Shopping Guatemi, você tem também a Roche, Souza Cruz, a Eleve Educação, a Piracanjuba. Você tem uma série de empresas bem interessantes. Vamos falar um pouco agora sobre a plataforma UiPath. Ela se divide em 3 componentes. O primeiro componente é o estúdio. O segundo componente são os robôs. E o terceiro componente é o Orchestrator. O estúdio é um ambiente visual de desenvolvimento e tudo que você constrói nele corresponde a uma ou mais tarefas que serão executadas pelos robôs. Ele tem um ambiente bem visual, com fluxograma, com sequência de tarefas. Você pode fazer uma série de lógicas ali dentro da ferramenta, como se fossem passos. O primeiro passo é fazer aí o login no sistema tal. Depois que eu passar pela etapa do login, eu vou entrar em tal tela e vou preencher tal informação. Mas se essa informação depende de outra, então eu vou ter aí um fluxo de decisão. Aí nessa decisão ele vai chamar uma tarefa diferente e assim você vai construindo passo a passo as tarefas do robô. Já no Orchestrator é como se fosse uma central que controla, licencia e monitora o ambiente virtual de trabalho. Então toda a gestão de trabalho que vai ser executado dentro da plataforma vai ser feito pelo orquestrador. Além disso, ele ativa, aloca os robôs e todas as atividades que são delegadas aos robôs através da estação de trabalhos remotas. Então, resumindo, eu construo alguma coisa lá no ambiente estúdio, né? Eu construo lá um projeto, um mini projeto que corresponde à tarefa. O Orchestrator, além de controlar, licenciar e monitorar o ambiente virtual desse trabalho, ele vai alocar os robôs que vão executar essas tarefas. Resumindo, a gente tem um estúdio que representa quem vai especificar e demandar tarefas para os robôs. Depois a gente encontra o elemento robô, ou um robô ou mais robôs, que representa um assistente virtual que vai executar um conjunto de tarefas. Tudo que o estúdio produzir vai ser executado pelos robôs. E aí entra o elemento Orchestrator, que representa o gestor geral, que cuida para que todos os robôs trabalhem como esperado. Há 2 tipos de robôs. Vamos falar primeiro no robô atendido ou robô assistente, que é um robô que ele está à disposição de alguém que vai acioná-lo. Então é o demandante, né? Esse demandante, por exemplo, aciona o robô assistente para executar diversas tarefas. O robô vai lá, ele é iniciado e realiza essas tarefas. Quando ele conclui, ele volta a interagir com o demandante. Então o demandante vai acionar novamente o robô e ele vai realizar um outro conjunto de tarefas.
E assim, um grande conjunto de atividades serão realizadas, trazendo bastante produtividade, assertividade e rapidez. Os robôs não atendidos são robôs que vão trabalhando independente do usuário, independente do demandante. Não importa quantos robôs sejam. Esses robôs eles vão ficar trabalhando em paralelo, executando tarefas em alta velocidade, sem interrupções, 24/7 e sem a necessidade da interação humana. Então vocês viram que no robô assistido é como se fosse um secretário, seu secretário, que ele diz: olha, faça isso agora, conecte aí no meu e-mail, leia meu e-mail e execute tais tarefas. E o robô não atendido vai executar tarefas independentes, onde você já pré-programou para ele fazer. Por exemplo, 2 horas da manhã, ele vai abrir os e-mails, vai analisar esses e-mails, vai criar uma série de tarefas e vai agendar um processo lá no sistema com base nessas informações que ele leu nos e-mails. Ele vai fazer isso de uma maneira automática, sem a interferência do ser humano. O que varia de um robô para outro é a necessidade. As tarefas são especificadas de acordo com a sua realidade, a realidade do seu negócio. Vou mostrar agora para vocês alguns exemplos. No primeiro exemplo, a gente vai fazer login no sistema. Eu coloquei um exemplo simples, como se fosse um sistema de venda, onde a gente vai fazer um pedido. Depois, o segundo passo vai ser escolher o cliente e o produto. E finalmente, a gente vai realizar esse pedido e vai salvar e vamos ver em quanto tempo será realizada essa tarefa. Normalmente, essa tarefa, no exemplo que eu montei para vocês, pode levar até 2 minutos. Então, o usuário humano vai levar 2 minutos. Vamos vê-la. Vou me logar aqui com o meu usuário. Clicar aqui em vendas, em pedido. Então eu vou criar aqui um pedido. Obviamente que esse exemplo poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser emitir notas fiscais, poderia ser cadastrar clientes, ler clientes de uma lista e catalogar os clientes aí dentro. Então aqui eu estou fazendo manualmente, né? Para a gente depois ver como é que o robô sai nessa tarefa, tá certo? Então vou adicionar um novo pedido, vai processar e vou escolher aqui um cliente, vou colocar aqui o Calil. Achei aqui o Calil, esse é o meu cliente. Vou procurar aqui um produto. Aqui é uma loja de itens eletrônicos e vou comprar um celular, um S10. Vou colocar aqui o S10. Vou incluir no pedido. Tá certo, vou dar a conferir. Você sabe que o funcionário, se ele for fazer uma tarefa dessa repetitiva, como emitir nota, fazer alguma coisa relacionada à transportadora, fazer alguma coisa relacionada à remessa, ele precisa conferir item a item, ver se está certo, para não errar, né? E aqui, no caso aqui é pedido, né? Então vou escolher aqui em dinheiro, por exemplo, e vou mandar salvar. Então, com todo o cuidado, quando o usuário vai fazer, eu estimei aqui que leve no máximo 2 minutos para fazer essa tarefa. Tá? Obviamente que varia muito de pessoa para pessoa. Então agora eu vou pedir para o robô fazer a mesma coisa. Eu vou sair aqui do sistema. Eu vou usar aqui o EPF Studio só para ilustrar. Mas essa tarefa, depois de concluída, ela não é executada dessa forma. A gente coloca isso para o robô ficar iniciando essa tarefa. Então é um pouco mais rápido do que vocês vão ver, certo? Então aqui tem um fluxo das minhas atividades, só para ilustrar aqui. Ele inicia e aqui ele se loga aqui, no site, ele abre o site, primeiro passo. Depois ele vai digitar um e-mail, vai digitar a senha. Essa senha está aí pública, mas ela poderia estar vindo de um lugar criptografado, protegido, né, com toda essa questão de segurança. Ele vai clicar, isso aqui é toda a sequência que foi pré-estabelecida antes para que o robô execute, com todas as possibilidades. Então agora aqui eu vou mandar iniciar e ele vai executar exatamente aquilo que eu fiz ali naquela hora. Ele está trabalhando, ele está então fazendo essa mesma tarefa. Esse teste, nas vezes que eu fiz, deu mais ou menos, no máximo, 25 segundos. Então eu estimei que esse tempo aí do usuário seria 2 minutos, porque ele tem que conferir o dado, ter o maior cuidado, e o robô que já vem com um dado estruturado levou 25 segundos.
ok? Eu acho que agora até levou menos. Veja que quando a gente mostra o robô, nem tem muita graça, né? Porque a coisa acontece muito rápido. Dependendo muito do ambiente, quando é web, aí você está sujeito à internet, mas quando você usa, por exemplo, o SAP na sua máquina, o TOTS, você usa alguma ferramenta local, um desktop, ou até mesmo um site, mas na intranet, o robô vai trabalhar mais rápido ainda, ok? Então aí ele foi lá, fez aquele mesmo processo do passo 1, fez o login, escolheu o cliente e produto e no passo 3 realizou a tarefa. Então a gente teve aí essa estimativa de 25 segundos no máximo, certo? Então com base nisso, só para a gente ter uma ideia, eu aqui selecionei, por exemplo, se fosse 3 pedidos, né? Para um pedido a gente viu que foi 25 segundos, enquanto que o ser humano podia levar até 2 minutos. E aqui para 3 pedidos, como seria isso? Então o robô faria isso também, cada pedido em 25 segundos, né? Tanto para a tarefa 1, para 2 e para 3. E a gente teria aí, no exemplo, 75 segundos, sendo pessimista, né? Contra 6 minutos. Isso daria aí 4,8 vezes mais rápido. Então, se a gente pensar que num dia um profissional ele vai precisar catalogar 200 pedidos, ele gastaria aí, por essa média, 30 pedidos por hora, seria o tempo que ele faria. E eu não coloquei a pausa, né? Porque se você vai fazer 200 vezes uma atividade que requer muita atenção para não acontecer erros, você não aguenta ficar toda hora, 6 horas aí, ia dar 6,6 horas, sem parar, né? Você pararia, ia tomar um café, tomar água, ia dar uma conferida, né? Muitas vezes a gente tem que imprimir só para conferir alguma coisa, ir para uma tela de conferência. E como a atividade que é passada por robô, ela já é pré-estabelecida, ela já foi testada, passou por uma série de processos, a gente não teria isso. E aí o robô, nesse exemplo, gastaria 50 minutos. Em casos reais, por exemplo, recentemente eu fiz um exemplo onde uma pessoa gastava 4 horas para realizar suas tarefas, e a gente fez com que o robô fizesse essas tarefas em 13 minutos. E ele estaria já disponível para realizar outra tarefa. Então aqui, nesse exemplo, se fosse dizer assim, você vai fazer o máximo de pedidos por dia, a gente teria aí 5.760 pedidos. Obviamente pode ser que não haja tanto pedido assim para ser processado em um dia, né? O robô faria apenas aquela faixa de tempo. Então é muito importante a gente compreender que o robô é um profissional que ele é alocado por hora. Ele está ali à disposição para fazer aquelas tarefas, ele pode fazer um conjunto de tarefas para um funcionário, depois fazer um conjunto para outro. Ele pode ficar dedicado para um funcionário o dia inteiro. E isso é definido através da especificação da tarefa. Vamos ver aqui, por exemplo, só para a gente pensar um pouco fora da caixa, alguns tipos de possibilidades. Por exemplo, no passo 1, ele entre no site e colete dados de emplacamento. Então ele entraria nesse site aí, que tem uma série de preços de automóveis, dos emplacamentos, e pegaria o do último ano, atualizaria esse último ano, ou pegaria o conjunto completo, dependendo da realidade aí do negócio. Depois, ele poderia, no segundo passo, entrar no site da FIP e coletar o preço médio de todos os carros do ano. Então ele entraria ali no site, escolheria o primeiro carro, captaria o modelo e o ano, e depois ele pegaria o preço e faria isso até que ele carregasse todos os modelos que eu especifiquei para o meu projeto. E no terceiro passo, por exemplo, podia armazenar isso em tabela. Ele prepararia aí uma planilha, ou então ele poderia fazer um comando de banco de dados e atualizaria a tabela. E aí, no próximo passo, ele poderia, por exemplo, chamar um servidor de BI, como o ClickSense. Então, lá na área do servidor, a gente tem uma área de gestão, onde ele diz assim, carregue os dados da tabela para um painel, um dashboard, onde eu vou tomar decisões, onde eu vou analisar indicadores com aqueles dados que ele capturou. Ou seja, o robô vai lá e faz aquilo que não dá para fazer através de uma API, através de uma integração, e depois disso ele mandaria fazer a carga. Por exemplo, entraria nesse painel que ele alimentou, que foi atualizado, tirava um print
E no último passo ele poderia até criar um e-mail para mandar para os gestores dizendo assim, segue o painel do dia atualizado em tal link, e um printzinho da tela para a pessoa já ter uma ideia dos números. Então, assim, são muitas possibilidades. Vou dar um outro exemplo. Poderia ter uma pasta onde tem uma série de documentos, e naquele documento, por exemplo, tem um RG. Vou dar um exemplo de governo. Tem um RG de presidiários. E aí ele quer capturar lá o nome da pessoa, o nome do pai, o nome da mãe, de uma maneira fácil. Então ele vai lá, lê o RG, captura a foto da pessoa, ele captura esses dados, ele faz um reconhecimento óptico. Pode usar o OCR gratuito, pode ser um OCR pago, que tenha mais assertividade da sua preferência, da Microsoft, do Google, etc. E ali ele vai lendo aquele dado, cataloga isso no banco de dados. Depois ele se loga no site da Polícia Federal com um acesso específico que o órgão tem. Aí vai lá e pega algumas informações lá da Polícia Federal. Depois entra no site do Detran com acesso também permitido por exemplo, ao Ministério Público. E ali ele entra no site do Detran. Então, aos poucos ele vai entrando em vários lugares e vai capturando e vai cruzando a informação, vai preparando uma massa de dados, vai preparando uma investigação, vai preparando uma auditoria, vai preparando alguma coisa que levaria muito tempo para ser feito se fosse na mão. Então o robô é muito útil para esse tipo de coisa. Tanto ele pode ler essas informações rapidamente, automatizar tarefas chatas, repetitivas, né? Porque no dia a dia das pessoas, a ideia não é eliminar as pessoas, mas sim fazer com que as pessoas tenham mais produtividade. Eu vou mostrar agora também para vocês um exemplo bem interessante de que também é possível disponibilizar uma interface para que você use, por exemplo, um celular, um aplicativo que ordena ao robô que ele inicie alguma coisa. Imagine que é uma prefeitura aqui no Brasil, onde você tem 3 postos de saúde e é aquela fila, aquele gargalo, né? Onde para a pessoa fazer um agendamento, ele precisa que alguém entre no eSUS. E aí a pessoa vai fazer o agendamento, tem que comparecer lá no posto de saúde para que a pessoa interaja com o eSUS e depois a pessoa vai em outro dia para fazer a consulta, por exemplo. Então aí você tem um cenário, né, onde você queira trazer mais eficiência. Então a ideia seria diminuir as filas e também a quantidade de atendentes de postos de saúde ser distribuído para mais postos de saúde, abrir em mais bairros, em mais localidades, e ao invés da pessoa ter essas filas imensas, ter um ambiente mais agradável, né, e trazer assim algo positivo para o cidadão. E aí alguém pensou, não, vamos fazer um aplicativo. E esse aplicativo vai interagir com o sistema, no caso do eSUS, que é um sistema que ele roda através do browser, mas que há uma questão tecnológica. Ele não permite que você acesse algum tipo de API. O eSUS ele não tem API. Ou seja, ele não tem uma porta aberta, ele tem uma muralha que impede com que aquele aplicativo chegue diretamente a ele e faça uma consulta ou uma consulta de agendamento ou faça um agendamento. E aí vem a oportunidade de a gente utilizar o ePath. O ePath ele quebra essa barreira, porque ele vai entrar lá no eSUS como se fosse o ser humano. Só que esse robô ele vai estar disponível através de um serviço onde o aplicativo chama esse serviço de maneira automática. Então a ideia aí é que através do ePath ele disponibiliza o que a gente chama de Web API, ou seja, é um serviço online onde quando alguém acionar o agendamento, ele faça para ele. Vai ter robôs trabalhando em paralelo para executar, porque você pode ter muitas requisições. Eu preparei para mostrar para vocês agora um pequeno aplicativo que eu fiz que consome esse serviço e faz justamente esse agendamento. Então vocês vão ver isso em ação. O ambiente, só para vocês terem uma ideia, é que eu tenho lá na ponta, aqui na ponta, o eSUS, né? Com seu banco de dados. Eu tenho um banco de dados do eSUS. Eu vou ter 2 robôs, nesse caso é não atendido. Vocês lembram que o robô atendido é aquele que precisa do ser humano para ficar interagindo, ele é um secretário do ser humano.
Nesse caso, ele é um facilitador que é acionado pelo aplicativo. Quando alguém chamar o aplicativo, ele vai chamar essa API e a gente vai ver isso rodando agora, ok? Nessa tela aqui, podemos ver desse lado aqui um aplicativo, então, simulando como se fosse o celular. Nessa janela daqui, a gente tem um ambiente do ESUS, para mostrar para vocês que o que o robô fizer vai ser comprovado aqui para essa sessão. Então eu vou aqui me logar aqui no ESUS. O que a gente vai fazer aqui é equivalente a isso aqui. Eu vou entrar aqui, eu vou vir aqui na agenda, vou procurar um médico, doutora Heloísa. Isso aqui é o ESUS, tá, pessoal? Só que é um ESUS de teste. A doutora Heloísa vai ter que escolher aqui, doutora Heloísa. Depois vai vir um horário que ela tem livre, que é o horário da agenda da pessoa. Então vou ver aqui uma data, vou botar aqui dia 19, por exemplo. Aí às 10 horas da manhã. Então seria nesse horário aqui. E aqui eu vou colocar o nome de um paciente, por exemplo, o Davi. Certo? Aí vou clicar aqui. Eu só não vou clicar aqui agora porque eu quero que a agenda esteja livre. Eu vou fazer essa agenda pelo aplicativo. Então, para provar que não tem essa agenda, a gente vem aqui no ESUS e coloca o nome do paciente e vê se tem algum tipo de agenda para ele. Você vai ver que não tem nada aqui. Ó. Então, depois que o robô trabalhar, ele vai fazer isso através de um serviço. Então, ele vai chamar o orquestrador através de uma interface, que é essa, e vai fazer esse trabalho. Na verdade, a gente não precisa mostrar o robô trabalhando, mas por uma questão de exemplo, né? Então vocês vão ver ele trabalhando aqui. Vou escolher aqui o paciente, é o Davi, vai ser a doutora Heloísa, vai ser no dia 19 de novembro, às 10 horas da manhã. E vou solicitar. Nessa hora ele está chamando o orquestrador, que passou o comando para essa máquina onde ele está fazendo esse agendamento. E aí o robô vai trabalhar, vai fazer todo o processo que foi mapeado através do estúdio, vai clicar nas opções corretas como se fosse o ser humano e vai realizar o agendamento. A gente pode ter aí 20 robôs trabalhando em paralelo, né, onde cada vez que alguém aciona pelo dispositivo móvel, ele vai fazendo uma requisição com um robô diferente. Então ele fez, já está lá agendado, né, e quebrou aquela barreira que existia de não haver a API do ESUS. Então agora ele está dizendo que foi agendado, vamos confirmar. Então venho aqui nesse agendamento, vou clicar novamente aqui na agenda, colocar o nome do Davi e vai estar lá esse médico. Bora fazer um agendamento agora para um outro profissional, vou colocar Dr. Leandro para o mês de dezembro, né? E vai ser às 13 horas da tarde. Então vou aqui solicitar esse agendamento, vou tirar aqui da frente para a gente ver ele trabalhando e vai acontecer a mesma coisa para essa nova data, no dia 22 de novembro. Ele vai lá. Então é interessante ver o robô trabalhando, e dependendo da escolha, veja que se fosse em dezembro, por exemplo, ele teria que clicar numa setinha para mudar o mês, etc. Então ele agora fez, vamos conferir aqui se ele fez mesmo. Vou vir aqui na agenda, colocar o Davi e vai ter que ter 2 agendamentos. Vou fazer mais um agendamento agora manual, certo? Só para a gente ver. Aqui, ó, venho aqui na agenda, vou escolher aqui, deixa eu ver o nome do profissional. A Lorena, doutora Lorena. Então vou escolher aqui a doutora Lorena e vou marcar no dia 9 de dezembro às 8 horas da manhã. E vamos colocar mais uma vez o da visão aí e vamos salvar. Ok. Agora vamos fazer um processo diferente aqui nesse aplicativo, que seria consultar a agenda desse paciente Davi. Então, se fosse um celular, o Davi já estaria logado, né, quando ele abre o aplicativo, e iria mostrar internamente, ele iria consultar essa agenda para ele já deixar aqui, ele atualizar, ele já avisar se houver um
como um cancelamento, ele ser alertado pelo dispositivo móvel. Então pode ter uma série de possibilidades aí. Ele está lá fazendo a consulta da agenda e vai responder e deixar aí. Obviamente que isso em produção, ele faria essa consulta, não precisaria fazer a consulta na hora, ele já faria. Quando houvesse uma nova inclusão ou alteração, é que ele se comunicaria com o aplicativo, para ele não precisar ficar esperando a consulta. Então aí ele está mostrando, são 3. Bora ver se está certo mesmo. Vamos entrar aqui no eSUS, vamos entrar aqui no Davi e vamos conferir as 3 agendas. Tá lá, dia 19 às 10 horas, doutora Heloísa, dia 22 com o Leandro, dia 9/12 com a Lorena. Agora vamos simular aquilo que eu mostrei para vocês aqui, que seria o acesso simultâneo. Imaginemos então que esse primeiro paciente vai ser o próprio Davi, quer marcar com outro médico em dezembro. Mas coincidentemente, na mesma hora, alguém vai solicitar a agenda com o mesmo médico na mesma data. Né? Então é um cenário onde na vida real pode acontecer, né? O acesso concorrente. Vamos aqui, vou abrir o segundo aplicativo aqui para a gente simular como se fosse outra pessoa em outro celular. E vamos escolher aqui, vou minimizar aqui, né, para a gente ver o robô trabalhando. Vamos escolher aqui mais um médico. O Davi, ele está acionando bastante o eSUS, né? Vamos achar que em dezembro ele vai ter que mudar a pagininha ali do calendário lá dentro do aplicativo. E vai ser no dia 12 de dezembro, às 14 horas. Então eu vou acionar esse aqui para fazer também isso. A outro paciente. Vou escolher aqui a Cristina, com a Simone também, às 14, no dia 12/12, às 14 horas. E aí a gente vai ver quem vai ganhar essa corrida. Vou colocar um aqui em cima e outro embaixo, só para uma questão de praticidade. E vou abrir aqui a outra janela do outro robô. São 2 robôs. Um vai ser esse aqui, ó, MZ, e o outro vai ser esse VM, que é uma VM aqui na minha máquina. E esse AMZ é na Amazon. Então, vou iniciar aqui. A gente vai ficar um pouco confuso, mas dá para dar uma ideia que os robôs estão trabalhando, certo? E vamos ver quem vai ganhar essa corrida. Eu vou chamar primeiro aqui pelo Davi e logo em seguida pela Cristina. Lá. Veja que essa janela aqui atrás já está trabalhando lá. E essa ainda não começou agora, porque demorou um tempo, né, para eu clicar. Então, vai ser agendado primeiro, provavelmente para o Davi, e a Cristina não vai conseguir agendar, porque quando ela for agendada, já aconteceu. Então, isso é uma situação que é muito comum acontecer, que o robô precisa ser programado e prever, e pode haver conflito. Então tudo isso é uma questão de lá no estúdio a gente colocar condições. Então aqui estão as respostas. Esse aqui conseguiu e esse não encontrou horário livre. E só para comprovar, vamos olhar no SUS a agenda dos dois. Então vou primeiro olhar a agenda da Cristina. Não é para ter, né? Na verdade a Cristina não conseguiu agendar ainda, foi negado. Então aqui não tem ninguém. Perfeito. E agora eu vou procurar o Davi e vai ter que ter, ao invés de 3 que a gente fez naquela hora, vai ter que ter 4. Então aí estão os 4, tá vendo? Onde agora tem esse aqui em dezembro. Então isso é para dar uma ideia para vocês do poder do iPath. Então vou abrir aqui o projeto. Vou abrir agora no estúdio só para vocês verem o escopo desse projeto, como ele foi feito. E aqui a gente vai ver, ó, toda a sequência. Primeiro passo, iniciar e passar um valor para uma variável. Depois logar no eSUS. Lembra que eu falei que tem um que é consulta, outro que é agenda? Todos dois eles fazem login no eSUS. Então esse objeto aqui, por exemplo, é o mesmo para um outro projeto diferente. Então esse login aqui. Então aqui o próximo passo é buscar o profissional médico. Então aqui está cada passo. Aqui dentro do estúdio é muito interessante, porque dependendo daquilo que você for usar, você pode trazer já objetos prontos,
que ele chama de pacotes. Então aqui eu posso chamar uma série de serviços, por exemplo, gerar um PDF. Aí já tem um objeto que gera PDF. Porque os robôs podem ser programados com linguagem de programação, mas com o ePath você tem uma plataforma onde você já tem esses objetos pré-estabelecidos através de desenvolvedores de terceiros, através da própria ePath. Então tem muita coisa pronta. O que você imaginar tem aqui já pronto para você usar. Então isso aqui é muito interessante. Então aqui eu estou vendo, eu queria fazer o agendamento, ia fazer procurar. Então, vou mostrar a parte do agendamento onde tem aquela questão da data, né? Se é um mês diferente do mês atual. Aí ele tem, como fosse assim, se for isso, faça isso, se não, faça aquilo. Só que é visual, arrastando e soltando, colocando caixinha. Aí ele verifica se existe uma informação, se é no primeiro período, se é no segundo período. Eu considero uma diversão você fazer um projeto desse. Obviamente que é um trabalho técnico, mas é um trabalho onde a gente vai mapeando as possibilidades. Então teve uma hora lá, por exemplo, a hora do conflito. Quer dizer, a agenda não está livre. Então o que é que eu faço se a agenda não está livre? Aí ele vai tomar uma decisão diferente. Ele vai ter que aparece uma janela diferente. Aí você prevê tudo isso. E a conferência disso é bem interessante, né? Eu vou mostrar rapidamente um exemplo agora, a gente construindo, né? Para vocês verem como é interessante. Eu venho aqui e vou criar um novo processo, bem rápido só para a gente ver. Vou colocar aqui teste 002. Vou criar esse projeto. E aqui está a minha tela em branco. O que é que eu quero fazer primeiro? Então eu posso vir aqui, posso colocar aqui um fluxograma, por exemplo. Então eu vou colocar aqui um fluxograma e vou colocar nessa área de trabalho aqui. O que é esse fluxograma? Realizar a venda. Tá? E aqui eu abro e vou colocar a minha primeira atividade, que é logar no site. Então a gente tem aqui é interessante, tem essas atividades. Aqui são todas as possibilidades, através dos pacotes que a gente associou, etc. Então aqui seria o Open Browser, por exemplo. Ele tem o Open Browser, eu arrasto para cá e ligo aqui no fluxograma. Ok? Então essa é uma das formas. Mas ele também tem construtores, facilitadores. Então vamos fazer de uma forma diferente, que seria utilizando esse objeto aqui de gravação. Eu vou clicar aqui para ser gravação da web, mas eu poderia utilizar, por exemplo, pela área de trabalho, se eu estivesse usando TOTOS, se eu estivesse utilizando o SAP. Então tem uma série de opções onde ele te ajuda com o construtor, né, para fazer isso. Então vamos escolher aqui web, e aqui eu entro naquela aplicação que eu estava utilizando, onde o primeiro passo, eu vou ter que dizer passo a passo o que o robô vai fazer. Seria abrir o navegador. Então clico aqui em abrir navegador e vou capturar aqui qual é a URL desse navegador. Ok, ele gravou aí. Qual seria o próximo passo? A gente digitar um e-mail do usuário. Então vou digitar aqui o e-mail do usuário. Vamos dizer que ele fica um campo limpo e dou OK aqui. Apesar de estar aqui no cache, né, é melhor eu garantir que ele vai digitar isso aí. E o próximo vai ser a senha. Então aqui eu digo que é senha e vou colocar aqui então a senha. Vou mandar limpar se tiver alguma coisa escrita e colocar a senha. E quando eu terminar, dou Enter. Veja que está em português, é bem fácil de você programar. Então o próximo passo seria dar um Enter aqui ou então clicar. Então eu vou clicar aqui nessa opção clicar, escolher esse botão entrar. Então agora o próximo passo, vou clicar aqui em vendas, opção vendas. E aí ele pergunta, deseja colocar uma âncora? Porque às vezes pode ser que algum elemento aqui interno, que isso aqui, ele vai analisar isso, não o que você está vendo, mas o que está por trás, precise de uma âncora, um outro elemento. Então eu não vou precisar e vou mandar seguir em frente. E vou escolher aqui então o próximo, que é pedido. Então é um trabalho de paciência, né? Onde você vai dizendo passo a passo o que deve ser feito. E quando a gente termina, por exemplo, o próximo aqui seria adicionar um novo. Clicar aqui em adicionar um novo.
né? Dá vontade de fazer tudo de novo. Agora digitar o nome do cliente, depois a gente transforma isso numa variável. Então vou clicar aqui em salvar para a gente ver até agora o que é que ele construiu. Então aqui seria acesso ao site e ações, por exemplo. E vou ligar isso aqui, vou botar aqui embaixo aqui. Vou ligar com ele aqui e bora ver então o que é que ele fez, ó, tá vendo? Ele fez tudo isso. Vamos ver se funciona até esse passo. Pode ser que mesmo ele tendo detectado, haja alguma questão de HTML, alguma questão de objeto, alguma questão técnica. Então a gente vai testando. Então vou sair aqui, vou fechar o browser para deixar ele trabalhar. Agora eu venho aqui, ó, e digo assim, depure. Ele vai fazer todos os passos até o último passo que eu fiz. Ele já está lá, ó, já passou a senha. Tá indo no próximo passo. Vai ter que clicar ali em vendas. Já fez. Bora ver se ele fez mesmo. Veja que ele já está aqui, ó, adicionar novo. Só que ele faz de uma maneira muito rápida. Você pode até ocultar, dizer eu não quero ver. O robô trabalha e você deixa ele ali quietinho. Então ele tem uma série de coisas que podem ser utilizadas aqui. Por exemplo, esse último foi aqui, ó. Ah, mas aí eu quero ver se ele está fazendo o que é certo. Eu posso fazer uma análise do objeto. Aí é uma questão bem técnica, analisar o HTML. Ah, eu não quero usar aquele objeto que ele detectou, mas eu quero que ele use uma propriedade chamada name. Você pode colocar aqui esse name. Eu posso passar um parâmetro aqui, customizar isso aqui, uma vez que lá pode ter um texto diferente. Então é bem interessante, é uma diversão. Vocês podem fazer, tanto a empresa pode solicitar para que façamos a consultoria, quanto a empresa pode fazer o treinamento, que é bem interessante, e aprender a construir, pegar alguém da empresa, aprender a construir o robô, modificar o robô e ter aquele dinamismo. Ok? Tem mais coisas para falar para vocês, mas eu acho que hoje já foi bem extenso. O propósito foi dar uma visão geral sobre o IPF. A Analisa BR está à disposição para tirar dúvidas. Estamos aí para fazer também provas de valor com vocês, para vocês conhecerem essa ferramenta muito interessante. E em breve também vamos publicar outras possibilidades, como integração com a ferramenta de Appian, que é uma ferramenta que constrói sistemas, é uma ferramenta que faz uma série de coisas de sistema e se integra também com o RPA aí do IPF. Como eu mostrei apenas visualmente ali, que dá para integrar com o BI, com o ClickSense. Existem muitas possibilidades. Então é bom se vocês puderem nos acionar para a gente entender a dificuldade, para entender onde é que vai trazer um retorno, porque o objetivo não é apenas trazer só produtividade, mas também trazer um retorno para que sua empresa ganhe também eficiência. Então existem muito mais possibilidades que talvez eu não tenha explorado aqui, que estamos dispostos a conversar e estamos à disposição. Ok? Muito obrigado. Até mais.